Bem-vindo a mais um Terapia de Viagem. Hoje com rodízio de pizza, com Coca-Cola e um tema muito legal. Qual é? Quem é o responsável pelo seu destino? Quem é? Aí, ó, pode encher isso daqui. Ai, ficou vazio, né? Tem medo de cair. Agora é esse. Muito bom. Tá Esse é o meu, pode gostosa? encher bastante. Muito bom. Saiu a primeira fatia agora. Eu troquei a minha de presunto pela de cogumelo que vai vir daqui a pouco. Vamos lá, quem que é responsável, gente? Olha, a ideia, pra vocês entenderem, porque a gente nem ia fazer vídeo hoje não. Na verdade, a gente começou a debater aqui dentro do carro. E aí a gente achou interessante, especialmente considerando, entendeu, que tem esse quadro novo agora de terapia de viagem, que reflete muito Esse é meu. as coisas, as conclusões que a gente tem chegado a respeito de um monte de coisa. E que com certeza o que a gente acredita vai ser o que conduz a nossa vida. A gente é conduzido por aquilo que a gente acredita. Eu acho que, de qualquer maneira, a gente não pode ser conduzido, sabe, pelos nossos desejos, simplesmente. Eu sou crente, eu creio em Deus e eu tenho valores e princípios. Então, assim, eu não ajo de acordo só com o meu interesse. Eu procuro agir de acordo com o que eu acho que é correto, de acordo com o que eu acho que é certo. Então, existem valores e princípios que me norteiam, que me conduzem. Sabe, eu não vou sair fazendo as coisas às custas de outras pessoas, ao Deus dará, ou simplesmente falando, não tô nem aí. As coisas não são bem assim. A gente acaba que a gente é conduzido por determinados valores e princípios. Mas e se a gente for falar da viagem? Como é que a gente coloca isso na prática em relação à nossa viagem, a quase 2 anos de viagem? A maior parte das pessoas elas falam que não fariam e falam que é loucura. Tem gente que chega lá igual lá no Brasil, eu não lembro que cidade, mas chegaram lá na porta falando lá que o Rafael não estava na escola, as pessoas tentam atrapalhar e falam que é errado, que os meninos não estão estudando. Tem tanta gente aí no canal que fala mal da viagem e que fala que isso daí é loucura por várias razões. E por essas pessoas a gente não estaria fazendo se a gente fosse escutar a opinião delas. Mas ao mesmo tempo, hoje a maioria, a gente já virou uma família que inspira. Para a maioria já é o contrário. A gente hoje já consegue inspirar mas um monte de gente. mais para as pessoas que já assistem. É verdade, que se for ver se o que a gente conseguiu hoje é porque a gente conseguiu romper, né? Porque no começo foi muito mais difícil. Por exemplo, no caso das amizades... Ai, peraí. Deixa eu começar. Essa tem 2 pedaços, você tá ligado, né? Que eu te dei o meu pedaço de presunto. Alguém mais quer me dar esse pedaço também? Não. Vocês, meninos. Por exemplo, Aqui. no caso das amizades, que as pessoas lá no Facebook é uma das coisas que elas mais falam com relação a mim e o Rafael. Primeiro é estudo e agora não estão falando do estudo. Não tanto. Mas sempre chega alguém lá aí no YouTube e começa a comentar embaixo dos vídeos sobre as amizades. Os meninos não têm amigos e como que eles fazem com as amizades, que nessa idade precisa de amizade. E aí a gente podia usar isso de exemplo, porque na maior parte das vezes essas pessoas, se a gente fosse seguir a opinião delas, se elas fossem controlar a nossa vida, a gente não estaria saindo por causa por causa que eles falariam, não, vocês não podem sair por causa das amizades, que seus filhos precisam das amizades e vocês não podem viajar. Tá, mas aí eu falo pra você. Né, a gente tem você que é adolescente, tem o Rafa que é uma criança ainda, tá com 9 anos. Como é que tem sido? Vocês não têm amigos? Vocês não conversam? A gente tem Temos amigos. Mas mais do que antes. tem mais do que antes? Não Como mais assim? do que não antes. acho também não. Eu acho. Você acha que tem mais? Por quê? Acho que os amigos que a gente tem agora são mais próximos do que os dos de antes, agora são bem menos. Também acho que são menos, mas eu acho que é mais verdadeiro. Não é verdadeira a palavra, né? Mais próximo. Eu acho que esses aqui são mais próximos, porque os de antes, tipo, lá tipo, de antes lá, eles... A gente não conversava tanto assim, a gente não... Tipo, lá antigamente a gente, enquanto a gente não tava viajando, eu acho que a gente, tipo, não dava tanto valor pra amigo igual a gente dá hoje. Porque, tipo, hoje
os amigos que a gente tem, eles podem ser menos, a gente pode ser menos conectados com eles do que os do Brasil, só por causa que a gente não vê eles. Mas tipo, da gente se entender melhor, eu acho que a gente tá mais conectado assim. Mas se você não vê, como é que você consegue ser amigo de quem você não vê? Mano, que a gente, às vezes, a gente pode, tipo, entender a pessoa melhor do que as pessoas do Brasil não entender a gente. Não tô entendendo. Acho que os viajantes, mãe. Mãe, imagina se você falasse pra uma pessoa do Brasil que você ia viajar ao mundo. O que você acha que ela vai falar? Você é Uma doido? criança. Não vai entender. Tá. Todos falam, nossa, que legal, me coloca no seu porta-mala. E me leva junto. É, porque eles acham que é piada. Mas chega e sendo que na verdade os viajantes entendem mais assim por que a gente saiu, por que tipo, eles entendem também que a falta que a gente sente das coisas, de espaço, coisa assim. Que as pessoas que não estão viajando não entendem. Agora, Léo, questionam muito a questão de namorada, de festinha, que você tinha que estar no bar, ao invés de estar viajando com a família. Tem saudade de ir pro boteco? Não quero responder essa. Não, mano, não tô brincando. Tô falando sério. Tem saudade de bar? Pessoal, vou falar honesto. Eu tenho muita saudade de bar. Muita! Lá na casa do meu avô, chegava era eu, o Rafael e o Bruno, que é meu primo lá do Brasil. Aí a gente chegava, tinha uma sala que é só do computador. Aí era o computador, tinha uma cama atrás e aí tinha o quarto do lado que ele tem 2 camas. Aí a gente pegava a cama do quarto do lado, colocava a cama no chão, aí a gente ligava, colocava qualquer coisa pra assistir lá no computador. Ou senão a gente colocava um jogo lá pra gente jogar. Aí a gente chegava, os 2 ficavam na cama assistindo jogar e o outro ficava jogando. Aí a gente ia na geladeira, pegava refrigerante. Quando não tinha refrigerante, aí o que a gente fazia? Ia no bar. Aí a gente ia no bar, pegava refrigerante, um tanto de pé de moleque. Pessoal, eu sinto muito falta do bar. O que muita gente não entende... O bar do seu Zé era um clássico. É que se a gente estivesse na nossa cidade... Leonardo, que tá com 16 anos, ele não estaria frequentando bar, né? O pessoal estaria frequentando bar. Eu tava frequentando bar. Pra pegar Coca-Cola. Porque é uma vida que a gente levava, né? A gente sempre levou o Léo, que desde os 12 anos, né? Atravessava a cidade, ia lá pra Nova Lima, toda sexta-noite pra levar numa célula, que é um grupo de amigos que se reúnem pra louvar, que eram todos adolescentes. Então, quer dizer, eu acho que eu estaria te levando pra células, né? Mas pro boteco ele não estaria indo. E teria umas cocotinhas por aí, né? Mas as cocotinhas aparecem aqui também. Mas eu acho o seguinte, aí agora entra um outro aspecto muito importante. Beleza, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. E a gente não pode culpar ninguém por onde a gente está, porque nós somos frutos da nossa escolha. E aí que entra uma coisa muito interessante. Isso significa, então, que eu não tenho que escutar ninguém? Olha, que metade disso aqui até... A Bíblia fala que é na multidão de conselhos que reside a sabedoria. Por que na multidão de conselhos? Que você pode ouvir muitas pessoas. Aliás, o interessante é você ouvir muitas pessoas. E aí você vai pensar a respeito de... exatamente no que essas pessoas estão falando. Agora, o ideal é que se você quer fazer alguma coisa, você tem que ouvir o conselho de quem já fez. Ou seja, se a gente está fazendo essa viagem hoje, é porque a Carla entendeu muito tempo, ela pesquisou a respeito para saber que era possível fazer um homeschooling, que era possível trabalhar na estrada, que era possível um monte de coisa que a gente não sabia. Então, a gente tem que ouvir os conselhos, mas a escolha, a decisão, no final das contas, não vai ser de quem te deu conselho, não vai ser de quem falou para você fazer ou para você não fazer. A decisão é sua. Então, assim, nós estamos aqui hoje porque nós tomamos essa decisão. E muita gente falou para ir e outras falaram para não ir. A maioria falou para não ir. Quem falou para ir? Ninguém. Uai. E mesmo ninguém. Mas quem tava viajando, né? Os viajantes falavam pra ir. Os pastores falaram pra ir.
Não falaram pra ele, eles abençoaram a gente pra O ele. Oswaldo falar, pra você ele, quer ir, mano. vai. Não, ele Falou falou o quê? Nossa, e depois falou assim, eu lembro da Astrid falando assim, nossa, era o nosso sonho. Aí perguntou tudo sobre a viagem e tal, e depois falou assim, olha, se Deus colocou isso no coração de vocês estão certos disso, eu abençoo, morrendo de saudade. Mas eles não mandaram a gente não, eles abençoaram. Mas eles não falaram pra gente não ir. Não, nem uma hora, pelo contrário. Abriram mão da gente no momento que era difícil, né? Que não era pra eles abrirem, já por amor. Agora, se a gente for pensar assim, em termos de consequência, a consequência, tanto boa quanto ruim, é responsabilidade nossa. Os cuidados que a gente Mas toma... isso se você escutar os outros ou não também. Mais ou menos. Porque muita gente escuta o outro, aí depois passa a vida inteira fazendo o que não era vontade dele e fala assim, ah, mas foi porque o fulano Mas é me disso culpou. que eu tô falando. Eu estou falando justamente isso. As pessoas têm mania de culpar os outros terceiros, entendeu? Pelas escolhas dela, mas não assume que no final das contas quem escolheu obedecer ou escutar a pessoa foi ela. Então muita gente culpa assim, eu escutei fulano de tal que mandou fazer ele, olha o que deu, entendeu? Mas no final das contas, a decisão é isso. Eu acho que o centro da questão é essa. No final das contas, a gente não tem que culpar nunca ninguém. A decisão é nossa e a gente tá onde a gente escolheu estar. Claro, gente, existem circunstâncias na vida, entendeu? Eu queria ser sei lá, entendeu? Qualquer coisa que não é possível porque as circunstâncias da vida não me permitiram. Não permitiu aquilo, mas a vida também te permite outras coisas. E vou te falar, se chegar no ponto onde todo mundo chega, é fácil, porque basta você fazer o que todo mundo faz. O difícil é fazer o que muita gente não faz. E mesmo assim, entendeu? A gente tem que ter consciência de que isso tem preço também. Tem um custo, sabe? A gente abre mão de muitas coisas. E no final das contas, a única coisa que a gente tem que ter é consciência de que a responsabilidade é nossa, a decisão foi nossa. E não culpar ninguém pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Vocês podem estar pensando assim, mas os meninos não tiveram a decisão de ir. Na verdade, a gente convenceu eles, né? A gente discutiu isso, mas teve um convencimento. Mas olha só, da nossa não é parte. isso. É porque o que acontece é o seguinte, toda regra tem exceção. No caso deles especificamente, eu sei escolher melhor do que eles. Não. Quais são os cuidados que a gente toma? Por exemplo, a gente optou por eles continuarem estudando muito. Rafael, dá pra parar? Tanto o conteúdo do brasileiro quanto o conteúdo de todos os lugares que a gente vai. Por quê? Por que a gente pensa muito isso? Porque a decisão da viagem é minha e do Fernando. E a gente não quer de maneira alguma que amanhã, por exemplo, vamos fingir, Leonardo que está com 16 anos, vamos colocar aí cursos que são concorridos, medicina, engenharia, e aí fale assim, eu não vou poder fazer o meu sonho de fazer medicina e engenharia porque meus pais viajaram e aí eu não pude estudar e não estar preparado. Então uma coisa que, em relação à educação, que eu faço questão, é justamente isso. Não, vocês vão estar preparados para passar onde vocês quiserem, no teste que for, porque a nossa decisão da viagem não pode atrapalhar ele. Então, na verdade, se for para mim, no meu caso, falar o que eu acredito, entendeu? Que eu sou responsável para onde eu estou indo, pelo meu destino. Eu sou responsável pelas coisas que vão acontecer comigo. Claro, existem circunstâncias que estão fora do meu controle, mas eu tenho que decidir para onde eu vou. Mas isso não significa, entendeu, que eu posso fazer o que eu quiser para eu chegar lá. E outra coisa, também não significa que eu tenho que fechar os olhos e os ouvidos para o que as outras pessoas têm a dizer. Ou seja, eu só tenho que admitir que a responsabilidade para aonde eu vou, pelo que eu quero fazer, para onde eu vou chegar, é minha. Claro, igual eu falo, vou repetir sempre, existem circunstâncias, fatores externos, inclusive pessoas que podem prejudicar, coisas que podem prejudicar, acontecimentos que podem prejudicar, mas eu quero chegar lá. Se aquilo aconteceu, foi uma circunstância e eu vou ter que encontrar um outro caminho para chegar. Mas não significa que eu posso fazer isso sem atropelando valores e princípios e também sem sair desembestado fazendo as coisas sem escutar ninguém. Eu particularmente acredito nisso. O problema é justamente a gente ser conduzido pelas pessoas e no final das contas a gente não chega onde a gente quer e aí a gente culpa, eu fiz o que fulano mandou, eu fiz o que fulano disse e hoje eu devia ter feito. Esse é que é o maior problema e o maior medo que eu tenho.
E eu acho que como pais a gente tem uma responsabilidade gigantesca. Primeiro que as decisões que a gente vai tomar vão conduzir os nossos filhos, né? Pelo menos pela infância e na adolescência, a responsabilidade dessa condução é nossa. Independente se a gente escolhe não fazer nada ousado, ter aquela vida comum, a gente tem decisões o tempo todo que vão interferir na vida dos nossos filhos, e são decisões nossas. Mas tem um outro lado, que é as decisões deles. A gente fala muito isso com os meninos, assim, que não deixem de fazer nada. O Léo, que tá com 16 anos, a gente fala direto, fala assim, que a gente quer pra ser o melhor, que a gente quer o mundo. Se você escolher ir pra um outro lugar, ir lá pra África, sabe, pra um lugar bem longe, vou chorar até. Mas eu vou falar com você, não olhe para trás, sabe? Vai viver sua vida. Por quê? Porque a gente tá vivendo a nossa. O Rafael mesmo já manifestou interesse de mudar pra Índia. Conta isso, é Não, verdade. não. Sahed! Não vou contar. E mudar o nome pra Sahed Abdullah. Eu não vou contar. Compartilha, Rafael. Agora a gente esqueceu, mas a gente já sabe o nome dos filhos dele, da esposa dele. Me É, dá mas um deixa pra prato. lá. Isso é intimidade, isso é É. intimidade. São os planos dele, a gente respeita. O dia que você quiser compartilhar, então o dia que você for pra Índia, não olhe para trás. Vai, claro que vai me visitar, vai me dar notícias, mas é a sua vida. O pratinho ali, ó. E eu acho que o mais importante, né? Quem é guiado por Deus, Esse é meu do meu pai. do papai, o azul escuro. Deus está no controle de tudo. É incrível como Deus abre as portas, né? Quando a gente decidiu fazer essa viagem, Deus abriu portas profissionais, né? Acho que foram 6 meses que a gente mais trabalhou, assim, era um contrato atrás do outro que a gente ganhava, porque a gente precisava do dinheiro para montar um motorhome. E o tempo todo, quem é guiado por Deus percebe Deus abrindo e Deus fechando portas. Então, assim, é claro, querer aquele caminho, pedir a Deus, né, perguntar a Deus se aquele é o caminho que você vai seguir, mas ter a consciência clara que a decisão e a consequência é de sua responsabilidade. Mas alguém quer falar alguma coisa? Lembrando mais uma vez que toda regra tem exceção. Os meninos sabem que eu escolher por eles é o melhor. Não. Vem com a gente. Vamos a tudo!